Oi, olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Particularmente eu quero crer, eu quero acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim, como sempre, é uma honra e é também uma grata satisfação estar aqui com você. E o meu coração está feliz. Feliz porque mais uma vez Deus me deu uma palavra e eu vou ter a honra de nesse momento compartilhar com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Talvez você está passando por aqui agora e você ainda não conhece o canal. E eu digo a você, humildemente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se esse é o teu caso, se você por um acaso quer fazer aí a sua inscrição, é muito simples. Basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele, para que dessa forma você possa receber de forma automática todas as novas notificações do canal, na exata medida em que eu for postando vídeos. Amém? Bom, também quero aqui fazer um pedido especial a você. Eu gostaria que quando você clicasse aqui nesses vídeos, você também compartilhasse esses vídeos, levasse esses vídeos para frente. Fazendo isso, você também vai me ajudar a ministrar a palavra de Deus através desses modernos meios de comunicação. Amém? Bom, vamos então para a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus se encontra num texto bastante conhecido, mas eu gostaria de dizer a você que a palavra de Deus ela é autorrenovável, assim como eu já tenho falado, assim como eu já falei nos outros vídeos do canal. Ou seja, todos os dias Deus tem algo novo para mim e para você através da sua santa, bendita e poderosa palavra. Amém? Bom, gostaria que você aí, onde você está, se possível for, é claro, apertasse o pause, pegasse aí uma Bíblia e abrisse ela comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16 e versículo de número 13. Amém? Bom, vamos então para a leitura da palavra de Deus? Vamos lá? Bom, o texto da palavra de Deus, ele diz exatamente assim, 1 Samuel capítulo 16 e versículo de número 13. Olha aqui. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Bom, esse é a base, esse é o texto que eu vou utilizar para ministrar a palavra de Deus a você, ao teu coração nesse exato momento. E como costumeiramente tenho feito aqui no canal, eu quero nesse momento aqui dar um tema para a mensagem que eu vou ministrar agora. E o tema da mensagem que o Senhor me deu para ministrar sobre a sua vida é esse: o menino escolhido por Deus. Amém? Bom, meus amigos, eu estava aqui como sempre, estudando a palavra de Deus, meditando sobre algumas coisas. Aí, mais uma vez, o Espírito Santo vai e pega meu coração e me dá esta mensagem, esta palavra aqui. Sabemos que um dia Deus cria Adão, Deus cria Eva, enfim, para tudo tem um começo. E Deus vai criando aí eles dois e coloca eles dois no jardim do Éden, dá de tudo para eles, comida, bebida, enfim, Deus deixa eles completamente livres ali, num lugar bonito, num lugar belo, lugar esse que o próprio Deus tinha feito para colocar eles ali. Aí sabemos que Deus um dia dá uma ordem para eles, como eu já expliquei nos outros vídeos do canal, ordem essa que era para eles não se alimentarem de uma determinada árvore e não comerem de um determinado fruto. Os senhores sabem, os senhores já conhecem da história, já sabem do ocorrido. Tanto Adão quanto Eva caem num laço do pecado, ou seja, eles caem no erro da desobediência. Uma vez que eles caíram no erro da desobediência, então eles automaticamente acabaram abrindo a porta, escancarando a porta para que o pecado e muitas outras coisas ruins entrassem ali na raça humana. Sabemos que eles são expulsos ali do Jardim do Éden por conta de sua desobediência. Sabemos também que o homem ele se multiplica sobre a face da terra, mas se multiplica de uma maneira grandiosa, de uma maneira muito grande. E sabemos que o homem, ao invés de ficar perto de Deus, não. Por conta do erro, por conta do pecado, o homem se afasta cada vez mais. Então, à medida que o homem vai se multiplicando sobre a face da terra, a gente pode perceber, a gente pode notar ao longo da história que acontece o seguinte, que civilizações começam a surgir, nações começam a surgir, povos começam a crescer. E quanto mais os anos se passam, quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo avança ao longo da história, mais degradante fica a situação do homem, do ser humano, perante a face do nosso grande e eterno Deus. Mas aí você percebe o seguinte, que Deus ele tem uma ideia. Mas que ideia era essa que surgiu no coração de Deus? Muito simples. Deus observando, Deus vendo a situação pelo qual se encontrava a humanidade, Deus então ele vai
e dá ali uma segunda chance, uma segunda oportunidade para que o homem se arrependesse dos seus pecados. Como? É claro, um dia ele escolhe um homem, e esse homem era muito especial, Noé. Aí Deus vai dar uma ordem para Noé para que ele pudesse construir ali uma arca, para que ele pudesse fazer ali uma embarcação. E naquela embarcação entraria ele, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Portanto, Deus iria dar um reset, ou seja, Deus iria começar de novo a humanidade através de uma semente, através da semente de Noé. Pois bem, é assim que acontece. Deus extermina os homens da face da terra e através de Noé, Deus dá uma segunda oportunidade para a raça humana. Porém, a raça humana não aprende com seus erros, mesmo depois de Deus haver feito isso. Mesmo depois de Deus dar a eles uma segunda chance, uma segunda oportunidade, eles não aprendem com seus erros. Não. O homem, ele continuava pecando, o homem, ele continuava falhando miseravelmente. O homem continuava se afastando de Deus. Mas aí Deus teve uma outra ideia. Que ideia foi essa? Deus viu que o homem estava crescendo, se multiplicando e as nações estavam surgindo. A ideia que Deus teve foi justamente essa aqui. Eu vou construir uma nação, eu vou iniciar uma nação. E essa nação vai ser modelo. Essa nação não vai ser como as outras. Essa nação vai ser uma nação diferenciada. Pois bem, tudo bem. Mas como é que Deus ele começa uma nação? É simples, com um homem e com uma mulher. Deus um dia olha para a terra e também enxerga uma pessoa que era completamente diferente, uma pessoa que não se encaixava nos padrões pecaminosos, nos padrões tortos daquela sociedade naquele tempo ali. Eu estou me referindo automaticamente a Abraão, aquele mesmo que mais para frente seria Abraão, teria seu nome trocado, e o significado do nome Abraão significa pai de uma grande multidão. É desse mesmo que eu estou falando. Então, já para encurtar a conversa, Deus faz uma promessa a ele. Mais para frente, se você observar a história do patriarca Abraão, você vai ver que Deus cumpre as promessas que havia feito na vida dele. Enfim, eu só sei que através da semente dele surge uma nação que no papel era para ser diferenciada. Eu estou automaticamente me referindo à nação de Israel. Creio eu, acredito eu que até aqui você entendeu, compreendeu a explicação que eu estou lhe dando. Bom, como você pode observar, como você pode notar, claramente a nação de Israel era para ser diferente, era para ser a diferença no meio das outras. Porém, a nação de Israel, o povo de Israel, teve um desejo no teu coração. Que desejo era esse? O desejo de ter um rei. Por que ter um rei? Para você que não sabe, o desejo de Deus, o sonho de Deus, aquilo que havia no coração de Deus era isso. E o próprio Deus, ele queria ser o rei, o soberano, o protetor, o líder da nação de Israel. Mas aí então você percebe que Deus acaba ficando muito triste. Por quê? Porque essa era uma expectativa muito grande que havia no coração de Deus. Uma expectativa dele mesmo ser o rei da nação de Israel, dele mesmo comandar a nação de Israel. Só que aí Deus olha para baixo, olha para a terra e com um olhar triste, então ele resolve fazer aquilo que a nação de Israel estava tanto querendo. Deus olha para a terra, vê bem e resolve então fazer aquilo que estava diante do coração deles. Deus vai e pensa, bom, se eles querem um rei, então eu vou dar um rei de carne e osso para eles. Eu vou dar a eles o que eles querem. Dito e feito, passa-se um tempo, Deus olha para a terra e enxerga uma pessoa. Deus enxerga um menino que era dedicado, que era diferente dos demais. Esse menino tinha por nome de Saul. Sabemos que ao longo da história, Saul ele começa bem. Saul era um menino muito valioso. Saul era um menino obediente. Aí Deus vai e escolhe ele como um rei para a nação de Israel. Então, finalmente, a nação de Israel passava a ter ali um rei de carne e osso, um rei físico, assim como as demais nações que estavam rodeando a face da terra. Bom, creio que até aqui você entendeu, você compreendeu exatamente aquilo que eu disse a você. Aí, como eu disse a você, esse garoto até que começou bem. Esse garoto era um garoto de boa aparência, de bom semblante, era forte, era grande, enfim. Era um homem desses que a gente vê por aí. Se fosse hoje, seria, creio eu, um Schwarzenegger da vida. E acredito eu, creio eu, amigos, que o carisma de Saul não era pouco não, era muito. Mas eu creio, eu vejo, através dessa história, que ele poderia até mesmo ser alguém ao qual as pessoas que estavam ali se espelhavam nele, ou seja, ele é a inspiração para aquela geração, coisa que eu não duvido. Assim como hoje, muitas pessoas ao redor da Terra, ao redor do planeta, têm servido de inspiração para outras pessoas.
Como por exemplo, tem bombeiro que é inspiração para outras pessoas, tem médicos que são inspiração para outras pessoas e assim por diante. Sabemos que, como eu disse, ele começou bem, mas aí chegou um tempo na vida dele que ele começou a ficar desobediente, que ele quis fazer as coisas somente conforme o teu querer e a tua vontade. Deus dava uma ordem para ele e ele ia lá, fazia a ordem pela metade, relaxadamente, ou seja, ele ia lá, cumpria a ordem, mas conforme aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava. A prova cabal disso é que um dia Deus foi e deu uma ordem para ele. Olha, você vai lá naquela cidade inimiga, naquele pessoal inimigo da nação de Israel e você vai matar todos eles. Você vai exterminar todos eles. Só que você vai exterminar todo mundo. Você vai exterminar as pessoas e você vai exterminar até mesmo os animais. Dito e feito, ele vai lá, faz isso, só que ele faz um serviço pela metade. Ele mata as pessoas, só que ele deixa o rei vivo. E ao deixar o rei vivo, ele também pega os animais e traz os animais para dentro do reino, para dentro do local ali onde ele estava. Só que aqui eu quero aproveitar a oportunidade que você me concede e eu quero agora abrir um parêntese especial para que você possa entender uma coisa aqui. Você observou, você notou que logo no início da história do rei Saul, ele começou bem, ele começou dedicado, ele começou humilde, só que passa o tempo e ele começa a ser desobediente, ou seja, ele estava sendo reprovado diante de Deus por conta de suas atitudes. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero passar para você através disso, é que tem muita gente que nos dias de hoje, na obra de Deus, começa bem. Gente humilde, gente que orava, gente que pregava, gente que ministrava, gente que tinha o seu coração completamente voltado para o reino de Deus. Só que existem também pessoas que, logo no passar do tempo, as pessoas mudam, as pessoas acabam se vendendo a um sistema podre, a um sistema corrupto. No início, tem muitas pessoas que, logo quando começam com amor, com carinho, começam a pregar realmente, verdadeiramente com amor pelas almas, por amor pelas almas. Mas aí passa o tempo, o dinheiro fala mais alto, aí passa o tempo, os prazeres da carne fala mais alto, ou seja, as pessoas realmente mudam, realmente se transformam com o passar do tempo, e elas passam a não mais ser exemplo para essa geração que estamos vivendo, para esse tempo que estamos vivendo. Então, esse pode ser o teu caso. Como assim? Quem sabe você está na feira esperando Deus te exaltar. Quem sabe você está na fila esperando Deus fazer algo especial na sua vida. Quem sabe você está na fila esperando o tempo de Deus em sua vida. Quem sabe você está esperando a promessa de Deus se cumprir. E quem sabe a promessa de Deus foi que um dia você se tornaria um grande pregador, um grande ministro do Evangelho. Quem sabe a promessa de Deus foi que um dia você gravaria um CD ou gravaria um álbum e a tua voz, o teu louvor iria libertar, iria mudar, fazer a transformação, trazer a transformação para muitas vidas, para muitas outras pessoas e por aí vai. Mas eu quero dizer a você que o seu tempo vai chegar. Mas quando o teu tempo chegar, faça uma coisa, não muda não. Quando o seu tempo chegar, tome cuidado para que você não caia na mesma armadilha que caiu o rei Saul. Sabe, de começar bem, de começar ok diante de Deus e passar o tempo e mudar o coração e se vender para um sistema que hoje as pessoas só fazem as coisas, só veem as coisas pelo dinheiro. Não, você deve continuar exatamente do jeito como você começou. Você não pode mudar. Você tem que começar bem e você tem que terminar bem. E você tem que orar muito, vigiar muito para que você não mude ao longo do seu tempo, ao longo de sua jornada, ao longo de sua caminhada. Então, esse é o meu recado, esse é o meu conselho bom que eu dou para você nesse exato momento. Amém? Aí, meus amigos, depois dessa situação, aí depois que ouvi tudo isso, Deus vai e toma uma atitude. Deus vai e tem uma ideia. Que ideia era essa? Deus agora vai e reprova Saul como rei perante a nação de Israel, porque ele estava desobediente, ele não estava dando exemplo, ele não estava sendo exemplo para aquela nação. Então, qual é a mentalidade de Deus? Eu vou escolher um novo rei, eu vou escolher uma nova pessoa para que possa tomar conta da nação de Israel. Aí, estamos aqui exatamente no ponto onde eu li, porque Deus havia dado uma ordem ao profeta Samuel. Sim, o profeta Samuel, aquele mesmo que nasceu debaixo de uma oração de uma mulher chamada Ana, ele mesmo. Aí um dia Deus fala com ele e diz: olha, vá até a casa de Jessé, o belemita, vai lá, fica com ele lá, porque dentre os seus filhos tem alguém ali muito especial, e esse alguém muito especial eu quero escolher. Eu escolhi ele como rei da nação de Israel.
Aí ele chega na casa desse homem, ali então ele cumprimenta aquele homem e se instala ali na casa daquele homem e fala daquilo que Deus havia mandado ele fazer, ou seja, dá a notícia a Jessé. Ali a história conta o seguinte, que o profeta Samuel passou a ver, passou a enxergar os homens que estavam ali, os filhos dele que estavam ali. E diz a história que eram todos belos, todos maravilhosamente lindos, todos perfeitos, só que aí ele quase que unge as pessoas erradas, ele quase que vê as pessoas erradas. Aí quando ele ia ungindo a pessoa errada, aí Deus vai e fala com ele, olha, você está errado, não é esse que eu quero, olha, veja bem, faça as coisas direito, porque o homem, ele olha pela aparência, o homem vê pela aparência, mas eu sou o Senhor Deus que olha pelo coração, vejo pelo coração. O homem vê o que está diante dos teus olhos, mas eu vejo o que está dentro do homem, eu olho para o coração do homem. Dito e feito, aí então ele vai para aquilo que ele ia fazer, então ele faz uma pergunta para aquele homem, escuta, acabaram-se os jovens? Acabaram-se as pessoas que aqui estavam? Acabaram-se os seus filhos? Aí ele fala assim, não acabou não. Sabe por que não acabou? Porque ainda tem o mais novo, ainda tem o mais moço. E ele não está aqui, nesse momento ele está ali cumprindo uma missão que eu dei para ele. Ele está cuidando das minhas ovelhas. Então o profeta vai falar para ele assim, bom, já que ele está cuidando, então manda chamar ele, manda ele vir, porque eu preciso falar com ele. Bom, aqui chegamos no ponto especial. Eu quero agora sair da parte explicativa, eu quero agora entrar na parte da revelação do céu para minha e para sua vida. E analisando essa história até aqui, eu pude então perceber, eu pude notar algo especial. Eu fiz aqui algumas anotações, eu fiz aqui algumas observações que eu quero passar para você nesse exato momento. Amém? Vamos então para as anotações especiais que Deus tem para você nesse momento, as revelações de Deus para você. Olha aqui, a primeira anotação e também a primeira observação que eu faço é que naquele momento ali, ninguém se assentou na mesa enquanto Davi não chegasse. Por quê? Porque tinha um lugar reservado para Davi, tinha um lugar reservado para ele. Ou seja, talvez você não entendeu, talvez você não pegou a referência, talvez você não pegou aí a revelação do céu para sua vida. Talvez você está aí sentado, me vendo, me assistindo e pensando que Deus não tem nada com você, não tem nada para você. Mas eu quero dizer a você que se você pensa assim, lamentavelmente você está enganado. Por quê? Porque Satanás quer que você fique assim, quer que você pense assim. Mas não, talvez você está aí me observando, me vendo, e você é um novo convertido e pensa assim. Mas eu quero dizer a você que você tem que pensar diferente. Porque assim como Deus tinha algo especial para o rei Davi, assim como Deus tinha algo especial para o menino Davi, Deus também tem algo especial para você. Naquele exato momento ali, acredito eu, creio eu, que existem pessoas que queriam se sentar no lugar onde estava reservado para Davi. Mas aquele lugar ali estava reservado não para outra pessoa, mas para o menino Davi. Em outras palavras, Deus tem bênçãos reservadas para você. Deus tem algo muito grande reservado para você e não para as outras pessoas. Portanto, as bênçãos que Deus tem para você é para você. Os sonhos que Deus tem para você, não é verdade? Se referem exclusivamente a você. Portanto, eu digo a você que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Talvez você está como eu estive um dia, logo no começo, logo no início, quando eu comecei, eu dizia para todo mundo que eu não sabia pregar, que eu não sabia ministrar, e eu acreditei um dia que Deus não tinha nada para mim. Até que um dia a vida e o próprio Deus em pessoa me provou que eu estava errado. E então Deus fez uma promessa para a minha vida. Fez uma promessa dizendo que um dia eu seria um ministrante, um pregador de sua palavra. E agora estou eu aqui depois de alguns anos ministrando a palavra de Deus para você. Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque para chegar até aqui eu tive que orar bastante. Para chegar até aqui eu tive que buscar bastante. E eu digo a você que se esse é o seu caso, então você deve fazer a sua parte para que Deus possa então cumprir a dele. Como? É pagando preço em oração, é estudando a palavra de Deus, é correndo para frente, entendeu? Indo para frente, avançando para frente. E uma coisa eu digo a você, que o lugar de Davi era para Davi, e o seu lugar é o seu lugar. Deus tem um lugar especial para você na obra dele,
sabe, nas coisas dele. E Deus conta com você na obra dele. Deus quer levantar você para trabalhar na obra dele e para ganhar muitas almas para o reino dele. Para quê? Para que o seu nome venha a ser engrandecido e exaltado? Não, negativo, nada disso. Deus quer te exaltar, Deus quer te usar para que o nome dele venha a ser exaltado através de você, através da sua vida. Seja você do Brasil ou até mesmo de fora dele. Então, eu vejo ali que Deus tinha algo especial para Davi. E assim como Deus tinha um plano na vida de Davi, Deus tem um plano para você e para todos aqueles que ouvem, que escutam esta palavra. Então, você percebe que isso ocorre até hoje, até os dias atuais. Eu não sou diferente de Davi, você também não é diferente de Davi. Amém? Vamos então para a segunda anotação que Deus tem para mim e para você, a segunda revelação do céu para a sua vida. Ora, é muito simples. Eu já falei para vocês que ninguém se assentou na mesa ali enquanto Davi não chegasse, correto? Agora Davi, ele não come somente naquela mesa, ele não fica somente naquela mesa ali não. Acontece algo muito especial. Naquele momento ali, Davi, ele é ungido o quê? No meio dos seus irmãos. Então essa é a anotação, a segunda anotação que eu fiz. Que Davi, ele é ungido, ele é exaltado por Deus no meio de seus irmãos. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero falar para você, é que Davi foi o menino que o próprio Deus escolheu, que o próprio Deus ungiu. É por isso que Deus me deu o tema para essa mensagem, para essa ministração que agora eu estou falando para você. E quem sabe você está na mesma posição desse menino Davi. Quem sabe você está sendo humilhado aí onde você mora. Quem sabe você está sendo humilhado aí onde você está. Quem sabe você é humilhado no seu serviço. Quem sabe você é humilhado na sua escola simplesmente pelo fato de que um dia você resolveu ser cristão. Simplesmente pelo fato de que um dia você quis largar o pecado, abandonar o pecado. Mas eu quero dizer a você que você deve levantar a sua cabeça e seguir em frente. Você deve entender e compreender que o que me chama a atenção nessa palavra é o seguinte: é que Deus ungiu Davi no meio dos irmãos dele. Talvez você não entendeu, mas eu vou falar para você uma coisa. Quem sabe, como eu falei, você está sendo humilhado em qualquer área da sua vida. Mas eu quero dizer a você que Deus tem um plano na sua vida, como eu já disse aqui. E Deus, ele tem um projeto especial. Ele quer exaltar a você no meio dos seus irmãos. No meio das pessoas que criticam você, no meio das pessoas que tacam pedra em você, no meio das pessoas que humilham você, no meio das pessoas que não acreditam no seu chamado, que não acreditam na sua história. Mas para quê? Para que você possa empinar o nariz e dizer que amanhã você é o tal? Não. Deus vai fazer isso para quê? Para a glorificação e exaltação do nome dele. Por quê? Porque hoje nós somos humilhados, nós somos rejeitados, nós somos pisados. Porém, quando Deus fizer isso, quando Deus exaltar a sua vida, quando Deus exaltar a minha vida diante dos homens, sabe o que nós devemos fazer? Muitas das vezes Deus opera milagre na nossa vida. E esse determinado milagre faz o seguinte: faz com que as pessoas olhem para a nossa vida e fiquem curiosas, porque elas vão querer saber o que aconteceu, o que ocorreu. Mas aí eu digo a você, quando isso acontecer com você, creio que vai acontecer, creio que Deus vai te exaltar e as pessoas vão te procurar. Você deve fazer o seguinte: quando as pessoas te procurar, não fica aí maltratando as pessoas, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Sabe o que eu e você devemos fazer? É muito simples. Já que as pessoas vão vir com sede, querendo saber o que aconteceu, vamos mostrar a água para elas. Mas não é uma água comum, não é uma água de um poço, não. É a água da vida. Mas quem é essa água da vida? O que era a água da vida? É claro, eu estou me referindo automaticamente ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é isso que nós devemos fazer. Quando as pessoas que tacam pedra na gente vierem até a gente tem que mostrar o que? A diferença. A gente tem que mostrar o que? Jesus, o nosso Cristo, o nosso amado e querido Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas que geralmente nos atacam, muitas das vezes sim, é de dentro da nossa parentela. Mas existem muitos outros que nos atacam, mas é de fora da nossa parentela. Sabe? São pessoas que muitas das vezes não conhecem o amor de Cristo. São pessoas que muitas das vezes não conhecem Cristo. Mas é isso que nós temos que ser. A diferença, a luz do mundo, o sal da terra. O sal, o que é o sal? O sal é o tempero. O sal na comida, ele faz a diferença. Então é isso que o Espírito Santo de Deus nesse momento espera de mim, espera de você. É que nós venhamos ser, é que nós venhamos nos transformar na verdade no sal, ou seja, na diferença neste mundo.
Então, quando as pessoas vierem até você, use aquilo que Deus fez na sua vida e seja bênção para ela, instrumentos de bênçãos. E fala para ela o tamanho do Deus que você serve. Mostra para ela o tamanho do grande Deus que você está servindo. Amém? Então é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Exaltar a mim e a você. Para que o nome dele possa ser engrandecido em todas as nações, em todas as áreas deste mundo, em todas as áreas da sociedade. Amém? Bom, vamos então para a terceira parte. Vamos então para mais uma revelação do céu para mim e para a sua vida. Olha aqui. Eu fiz uma observação e uma anotação muito especial. Eu pude notar, eu pude perceber que esse mesmo menino que um dia Deus escolheu para ser o novo rei de Israel, ele tinha uma qualidade muito especial. Que qualidade era essa? Ele era uma pessoa, ele era um garoto bastante dedicado no que ele fazia, bastante dedicado a executar as ordens que um dia seu pai dava. Ou seja, ele não fazia as coisas pela metade, ele fazia as coisas com excelência. E conta a história de que um dia os irmãos de Davi foram convocados para uma guerra, foram convocados para uma batalha. Aí um dia o pai dele deu uma ordem para ele e disse assim: menino, eu quero que você faça algo. Davi, eu quero que você faça algo. Eu quero que você vá até onde seus irmãos estão. Eu quero que você faça um relatório para mim de como é que eles estão. E não é só fazer um relatório, não. Eu quero que você pegue aqui esses alimentos e leve para os seus irmãos e leve para eles para que eles possam se alimentar. E de feito, então ele realmente vai, pega ali a sua malinha, pega ali as marmitas dos seus irmãos e vai até onde eles estavam. O que eu quero falar com isso? O que eu quero mostrar para você com isso? Quando eu li isso, quando eu observei isso, o Espírito Santo de Deus rapidamente falou ao meu coração. E o que foi que ele disse? E o que foi que ele falou? É que hoje nós temos os nossos superiores. E o pai de Davi era uma autoridade sobre a vida dele. E hoje nós também não temos apenas os nossos pais físicos, mas também nós temos os nossos pais espirituais no reino de Deus. Quando eu digo pais espirituais, eu automaticamente estou me referindo aos nossos pastores. E quem sabe você está sobre as asas de um pastor, quem sabe você está sobre os cuidados de um pastor. E Deus está levantando você. E quem sabe esse pastor tem dado ordens a você. Ordens para ministrar a palavra de Deus em culto, ordens para limpar as cadeiras, ordens para lavar as cadeiras, mas enfim, não importa, ele continua dando ordens e ele está dando ordens a você, ordens para que você possa executar e assim crescer no reino de Cristo. Mas eu quero dizer a você que se esse é o seu caso, então eu digo a você, seja obediente, assim como foi o menino Davi. Seja obediente assim como ele tem sido, assim como ele foi mediante a palavra de Deus. Porque hoje o que acontece é o seguinte, as pessoas lamentavelmente, ou grande parte das pessoas, exceto a minoria, tem sido desobediente. Ou seja, o pastor da gente, o líder da gente dá uma ordem, dá algo para a gente fazer e a gente não faz. Ou muitas das vezes, muitos de nós fazemos conforme nosso querer, conforme nossa vontade. Não fazemos com vontade, fazemos relaxadamente. Né? O homem é assim, o ser humano muitas das vezes, dependendo da fase, ele é assim. Por que eu digo isso? Porque um dia eu também fazia as coisas de Deus relaxadamente. Um dia Deus falava para mim, vai orar menino, eu não ia. Um dia Deus falava para mim, através dos meus pastores, olha, vamos estudar, eu não ia. Hoje não, hoje estou mais crescido, mais amadurecido e entendo que a obediência, ela é importante. A obediência, ela vale muito a pena, não é verdade? E eu digo a você, seja obediente ao seu pastor, seja obediente ao seu líder, seja obediente a qualquer autoridade constituída por Deus em sua vida. Porque se você for obediente, se você fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto mediante os olhos de Deus, pode ter certeza de uma coisa, você não vai perder, você só vai ganhar. E Davi, ele não reclamava. O menino Davi, ele ia lá e fazia, ele ia lá e executava. E é isso que Deus espera de mim e de você. E é isso que Deus espera desta atual geração a qual nós estamos vivenciando. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Obediência. Obediência. Obediência nas leis dele, obediência aos nossos pais, aos nossos superiores. Não é? Eu sei que muitos estão me assistindo e me vendo agora e estão na escola. E para você que está na escola, que vai um conselho para você. Seja obediente aos professores,
Seja obediente às pessoas pelas quais Deus tem colocado ao seu lado para te orientar, para te guiar. Eu já passei por essa fase, eu também já fui aluno e, para dizer a verdade, eu ainda continuo sendo aluno. Mesmo depois de muitos anos de haver terminado os estudos, Deus então ele vai me dar uma oportunidade para que eu pudesse fazer um curso bíblico, para que eu pudesse estudar. E quem sabe esse é o seu caso, você está na fase da adolescência, você está estudando, ou quem sabe você está muito próximo de prestar um vestibular para passar em concurso público e assim mais para frente ingressar em uma faculdade e ser alguém na vida. Mas eu quero dizer a você que o primeiro pilar, ou um dos primeiros pilares que eu vejo para que você possa alcançar o sucesso é o que? É a obediência. Então seja obediente em todas as áreas da vida. Seja obediente não somente na área espiritual, mas seja obediente também na área, material. Seja obediente nas duas áreas, a área espiritual e na área material também. Então, por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus ela é clara, ela é objetiva em afirmar que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se você fizer isso, eu tenho uma absoluta certeza que você não vai sair perdendo. Não, você vai sair ganhando. Então, obedeça, seja obediente e cumpra aquilo que a palavra de Deus diz em relação à sua vida. E eu creio que você vai colher os frutos de sua obediência. E você será bem-aventurado, bem-aventurada em nome do Senhor Jesus em toda a face da terra. Amém? Bom, meus amigos, vamos então agora para a quarta e última anotação que eu fiz, para a quarta e última revelação que Deus deu, para que você possa ser abençoado. Amém? Olha aqui, a quarta anotação e observação que eu faço é que o próprio Deus preparou as circunstâncias para que ele pudesse exaltar o menino Davi, para que ele pudesse mostrar o menino Davi diante da nação de Israel. Vocês observaram anteriormente que o menino Davi recebeu uma ordem para ir até onde os irmãos deles estavam, para levar comida até eles. Vocês observaram, como eu falei anteriormente, que eles foram convocados para uma guerra. Ou seja, naquele tempo não era tempo de paz em Israel, era tempo de guerra. E a história diz que um gigante começou a se levantar contra a nação de Israel, e esse gigante pertencia à nação inimiga, e todos aqueles que estavam ali mediante aquele gigante, que era treinado desde a sua mocidade, estavam com bastante medo, com muito medo. Aí Davi chega lá, Davi estava lá, ou seja, chegou ali a última peça que faltava para que Deus pudesse armar, para que Deus pudesse realizar na verdade um grande milagre. Eu disse a vocês que os soldados estavam com medo. Aí Davi chega lá, vê, observa aquela cena, vê aquele gigante e ele se entristece e ao mesmo tempo ele fica irado. Por quê? Porque ele percebe que aquele gigante ele estava afrontando a nação de Israel, estava tirando sarro do exército da nação de Israel. Só que não para por aí. Além de ele fazer isso, aquele gigante ele começa também a afrontar o Deus de Israel. E Davi ele conhecia bem o Deus de Israel. Ele já tinha experiências com o Deus de Israel. Como eu disse a vocês, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E você percebe que na história ele chega até diante do rei e vê aquela situação e ele não aceita aquela situação. E ele diz o seguinte: olha, rei, eu vou fazer o seguinte, pode ter certeza de uma coisa, eu vou lá, eu vou lutar contra aquele gigante, eu vou derrotar aquele gigante e a vitória será da nação de Israel. E as pessoas olhavam para aquele menino, olhavam a aparência física daquele menino, eu creio que muitos ali tiravam sarro da vida dele. E ali então ele fala para o rei, ele diz o seguinte: olha, eu só sei de uma coisa, uma vez eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, aí veio o leão, aí veio o urso e eu acabei com os dois, então eu livrei as ovelhas de meu pai. Se assim o Senhor Deus fez na minha vida, semelhantemente ele também vai fazer nesta área aqui, ele também vai fazer nesta parte aqui. Se Deus me livrou do urso e do leão, certamente ele me livrará desse gigante. Vocês observem que antes desse episódio, o gigante tirava sarro e dizia: olha, não tem homem para lutar contra mim não tem macho, não tem ninguém para lutar contra a minha pessoa. Então, foi nesse momento que Davi se irou, foi nesse momento que Davi se colocou diante daquele rei, diante do rei Saul. Aí, eu só sei de uma coisa, meus amigos. Eu só sei que ele de fato, ele é colocado ali para lutar contra aquele gigante filisteu. Então, vocês percebem que Deus, ele é um Deus atencioso, Deus é um ser detalhista, ou seja, ele pega cada parte ali
Então ele coloca ali as peças do jogo no seu devido lugar. Então está tudo armado, está tudo pronto e preparado para que o menino Davi pudesse ser exaltado mediante a nação de Israel. Quem sabe você está como Davi agora. Quem sabe você está diante de um gigante. Quem sabe você está lutando contra um gigante. Quem sabe você está diante de um ser, diante de uma situação que aos teus olhos parece ser impossível de ser vencida. Mas eu quero dizer a você que o segredo de Davi não foi ele confiar na própria força, não. O segredo de Davi, sabe qual foi? Ele confiou não nele mesmo, mas ele confiou no Senhor Deus Todo-Poderoso para obter vitória mediante aquele gigante. Quem sabe o gigante tem apontado o dedo para você e tem falado para você que ele é invencível, que ele não consegue cair. Mas eu digo a você, o gigante pode ser invencível, o gigante pode ser incontrolável aos olhos humanos diante da mentalidade humana. Mas quando você olha para o céu, quando você precisar de socorro, lá está o socorro diante de você. O seu socorro vem do céu, o seu socorro é o Senhor Jesus. Então eu vejo que Davi tinha essa mentalidade. Davi ele parte para a guerra, Davi ele parte para a batalha, Davi então ele resolve lutar, ele resolve pelejar contra aquele gigante, mas ele não vai sozinho, ele não vai pensando em si mesmo, ele não vai confiando em si mesmo, não, ele vai confiando, sabe em quem? No Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí diz a história que ele ali vai correndo diante do gigante, então ele ali pega uma funda que, se hoje você for observar, é como se fosse uma espécie de estilingue. Diz a história que ele fala para o gigante, olha, eu vou até você, vou te matar, mas eu vou diante do Deus de Israel Todo-Poderoso, eu vou debaixo dele. Então a história diz que ele vai, pega aquela funda, pega uma pedra e gira, gira, gira. E quando ele gira, ele solta aquela pedra vai diretamente na fonte, diretamente na testa daquele gigante. Aí diz o texto, diz a história de Deus, que aquele gigante ali não resiste àquela pedrada, então ele cai com o seu rosto em terra. Então ali naquele exato momento, o menino Davi, aquele mesmo que foi escolhido por Deus, é exaltado por Deus. Então a nação de Israel pôde reconhecer que realmente Deus estava com ele, que realmente Deus era com ele. Quem sabe você está nessa situação, partindo para a guerra, partindo para a batalha, aí as pessoas olham para você, zombam de você, não acreditam em você, olham para a sua aparência, olham de cima para baixo, de baixo para cima, dizendo para você que você não pode, que você não é, que você não tem. Mas aí você vai à luta, você vai à guerra e você coloca a mão no arado. Mas eu quero dizer a você que se você fizer como Davi, se você ir diante do gigante, não pensando em si mesmo, mas pensando em Deus, se colocando atrás de Deus e deixando Deus ficar na sua frente, tenho certeza que não há gigante na terra que possa ficar na sua frente. Então você percebe que ali Davi é escolhido por Deus como rei da nação de Israel. Davi era um menino ungido, Davi era um menino escolhido por Deus. E ali então você percebe que Deus preparou o terreno para que ele fosse abençoado, para que ele fosse exaltado mediante toda a nação de Israel. E toda a nação de Israel ficou sabendo que Deus estava com ele. E eu quero aqui terminar dizendo a você, Deus vai fazer isso com você. Eu digo a você que eu não sou diferente de Davi, você não é diferente de Davi. Sabe, Davi era um ser humano, era feito de carne, osso e sangue como eu, como você. Enfim, Davi era como todos nós. E se assim como no passado Deus foi com Davi, com certeza Ele está comigo, Ele está com você. Hoje nós estamos diante de um gigante. Hoje nós estamos diante aí de uma pandemia que assola o globo da terra. Uma pandemia que aos olhos humanos parece ser invencível, parece ser inacabável. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Eu quero terminar dizendo a você o seguinte. Eu já disse em outros vídeos do canal, mas eu volto a dizer que assim como Davi foi escolhido por Deus, você também é. E você deve entender, você deve compreender que Deus, Ele é maior, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso do que toda essa adversidade, do que toda essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, quem sabe você está aí enfrentando não somente a pandemia, não somente esse gigante da pandemia. Quem sabe você não está enfrentando somente um gigante, mas vários gigantes em determinadas áreas da sua vida, em determinadas áreas da sua história. Mas eu digo a você, não há gigante maior do que o nosso Deus. Mas eu quero aqui terminar dizendo uma frase. Sabe, não mostre para Deus o tamanho do seu gigante, mas mostre para o seu gigante o tamanho do Deus que você serve.
faça como Davi, sabe? Você tem que agir como Davi, você tem que ter a mentalidade de Davi. Se você fizer isso, você já é mais que vencedor, você já é mais que vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Bom, essas foram então as minhas humildes palavras, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero aqui agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, eu quero aqui agradecer a você pela sua inscrição. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Não é? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, que é importante mesmo para o crescimento do canal. E eu só falei aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Espero que até aqui você tenha sido alimentado com o poder de Deus, tenha sido alimentado com a palavra de Deus. E eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para você. Ore sempre pela minha casa, ore sempre pela minha família, porque nós precisamos de oração. Nós somos dependentes de oração. Ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore por todos os meus irmãos, por todos da minha casa. Vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Bom, então vamos fazer assim. Vamos sempre orar uns pelos outros, ok? Sendo assim, eu quero humildemente me despedir e fique com Deus, fique com meu abraço, fique com meu beijo e como sempre tenho dito, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se assim o grande Deus de Israel me permitir. Amém? Fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo.